Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Satisfação em tê-los novamente. Essa é uma audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2026. Essa audiência ela ocorre antes do envio da proposta da Lei de Diretrizes ao Poder Legislativo, em cumprimento também à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Estatuto das Cidades. Então, participe dessa audiência pública. Você pode mandar as suas dúvidas, o seu comentário à Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento através do e-mail smf@curitiba.pr.gov.br ou também do e-mail do imap@imap.curitiba.pr.gov.br, no que se refere aí ao Fala Curitiba. Também você poderá contribuir através do chat no YouTube. E a gente sempre pede que você, ao mandar o seu e-mail, que contenha todos os dados completos para que a gente possa, então, dar esse retorno. Contextualizando as peças orçamentárias, ela é dividida em 3 peças. Primeiramente, o Plano Plurianual, PPA, que é o planejamento para os próximos 4 exercícios. Tem a definição dos programas do governo, indicadores e metas. Definição também das despesas de capitais e outras decorrentes, além do programa de duração continuado, entrega até 30 de setembro. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, são orientações para a Lei Orçamentária Anual, definições de metas físicas, entrega até 15 de maio. E a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Meios, onde a gente tem que promover recursos para atender a meta física definida na LDO. A sua entrega é até 30 de setembro também. Falar um pouquinho do ciclo orçamentário, que a gente está trabalhando agora com o período de 2026 a 2029, nesse momento trabalhando com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a proposta para 2026. Esse PPA vai ser gerado um único instrumento de 26 a 29, conforme a linha do tempo ali está demonstrando, que vão ser geradas, então, 4 leis de diretrizes orçamentárias, uma para cada exercício, e também 4 leis orçamentárias anuais. Agora, vamos falar um pouco das consultas públicas municipais. O programa Fala Curitiba, coordenado pelo Instituto Municipal de Administração Pública, o IMAP. Essas consultas ocorreram para efeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A divulgação para a população, ela ocorre através de jornal de grande circulação, também de edital de chamamento, reuniões com lideranças comunitárias, matérias vinculadas no site da prefeitura, através de redes de TV abertas, em mídias espontâneas ou em rádios, cards de divulgação virtual e também cards de divulgação individualizados. Existem 2 formas de participação, ou de forma online, através do site fala.curitiba.pr.gov.br, ou de forma manual, através do programa aí Fala Curitiba Móvel, que são as equipes do IMAP, que ficam em locais de grande circulação, onde a população então pode aproveitar esse momento e preencher o manual, dar a sua sugestão para os orçamentos. Nesse preenchimento, então, é possível preencher até 5 temas e sugestões. Eles estão identificados como assistência social, você pode preencher temas como cultura, da guarda, educação, transporte, então são diversos temas que você pode preencher, além do que você também pode fazer o detalhamento dessa sugestão relacionada ao tema. Bom, as consultas públicas ocorreram de 6 de março a 4 de abril, ocorreram 180 ações do Fala Curitiba Móvel em diversos pontos da cidade, e a participação online ela ficou disponível por 30 dias no site. O resultado das participações foram 1.933 participações online, que representou 24,7%, e 5.887 formulários preenchidos, representando 75,3%. Total, então, foram 21.219 sugestões preenchidas. E o resultado dessa participação, em primeiro lugar, ficou as obras públicas, com 17% das sugestões. Em segundo, o esporte e lazer, com 12% das sugestões. Em sequência, saúde, com 11% das sugestões. Trânsito, com 10% das sugestões. E guarda municipal, com 9,96% das sugestões. Então, continuando com os resultados da participação, anteriormente mostramos o top 5.
Então, continuando aí com temas das regionais, o meio ambiente foi escolhido em 7 administrações regionais, educação em 4 administrações regionais, em sequência o transporte e depois a assistência social. Vou falar um pouquinho agora do projeto de lei, dos anexos, dos números alcançados para esse Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, que foi coordenado então pela Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, mas teve a participação de todos os órgãos e entidades da Prefeitura. Projeto de lei. O projeto de lei, de forma geral, resumida e simplificada, ele dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2026, além de dar outras providências. Ele está composto por 11 capítulos e contém 90 artigos. O capítulo 1 fala das metas e prioridades da administração pública municipal. O capítulo 2 fala da organização e estrutura dos orçamentos. O capítulo 3 fala da reserva de contingência. O capítulo 4, das diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações. O capítulo 5, da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. O capítulo 6, dos créditos suplementares especiais e outros. O capítulo 7, das transferências públicas. O capítulo 8, dos ajustamentos do plano plurianual. O capítulo 9, das disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. O capítulo 10, das disposições sobre a legislação tributária do município, além do capítulo 11, que trata das disposições gerais. O projeto de lei possui alguns anexos, entre eles o anexo 1º, que é metas e prioridades da administração municipal, o anexo 2º, o anexo de metas fiscais e riscos fiscais. Nele se inclui anexo de metas anuais, avaliação das metas relativas a 2024, metas fiscais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, a evolução do patrimônio líquido, a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, estimativa e compensação da renúncia de receita, margem de expansão da despesa obrigatória continuada e o demonstrativo de riscos fiscais e providências. A gente vai verificar cada um deles na sequência. Previsão das receitas. Bom, para as projeções das receitas e despesas foram utilizados alguns parâmetros econômicos. Se destaca aqui o crescimento do PIB, utilizado o parâmetro de 1,6% para 26%, o PIB de serviço de 1,7% e a inflação, o IPCA, de 5,47%. Os dados foram do Banco Central, de cenários de grandes bancos também. As receitas, então, totalizaram 15 bilhões 651 milhões, divididas em receitas correntes 13 bilhões 114 milhões, receitas de capital 699 milhões e a receita intra-orçamentária 1 bilhão 837 milhões. Sem a receita intra-orçamentária, o orçamento fica em 13 bilhões 814 milhões. Nas receitas correntes, dividimos em municipal com 7 bilhões 745 milhões, transferência da União em 2 bilhões 226 milhões previstos, transferências de Estado 1 bilhão 924 milhões, outras transferências 1 bilhão 218 milhões. Na receita de capital, separadas em operações de crédito, 371 milhões, as transferências de capital, 256 milhões, e outras receitas de capital, 72 milhões. As receitas correntes municipais estão divididas nos seguintes grupos. Receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, 6 bilhões 085 milhões. Receita de contribuições, 729 milhões. Receitas patrimoniais, 541 milhões. Receitas de serviços, 112 milhões. Transferências correntes, tanto da União quanto do Estado, 5 bilhões 408 milhões. Outras receitas correntes, 236 milhões. Total, então, 13 bilhões 114 milhões. As receitas estão assim distribuídas. As receitas municipais representam 56,3%, as receitas dos estados 14%, a União 18,2%, receitas de operação de crédito 2,7%, receitas multigovernamentais 8,6%, transferências de pessoa física e pessoa jurídica 0,4%.
Trazemos aqui também o histórico das receitas brutas, para verificarmos a evolução da receita durante os exercícios. Em amarelo, temos as receitas correntes, em verde, a receita de capital e em marrom, as receitas correntes e interorçamentária. Previsão das despesas. Então, as despesas totalizaram 15 bilhões 651 milhões. Tem as despesas correntes com 13 bilhões 916 milhões, as despesas de capital 1 bilhão 397 milhões, as reservas de contingências 337 milhões. O orçamento sem a despesa interorçamentária totaliza 13 bilhões 814 milhões. As despesas correntes, elas subdividem-se em despesas de pessoal e encargos 7 bilhões 120 milhões, aqui tanto os ativos quanto inativos, os juros e encargos da dívida 136 milhões e outras despesas correntes 6 bilhões 660 milhões. Nas despesas de capital, temos os investimentos com 1 bilhão 070 milhões, as inversões financeiras com 89 milhões e a amortização da dívida com 236 milhões. As despesas estão assim divididas pelo seu total. Pessoal e encargos representam 45,49%. Juros e encargos da dívida, 0,87%. Outras despesas correntes, 42,56%. Os investimentos, 6,84%. As inversões financeiras, 0,57%. A amortização da dívida, 1,51%. E a reserva de contingência, 2,16%. Nessa representação aqui a gente também traz o histórico das despesas, com 2 exercícios para trás realizados, 23 e 24, o previsto em 2025 no orçado inicial e a provável despesa em 25, bem como a estimativa na LDO 2026. Então, em laranja está a despesa de pessoal, que há uma ligeira queda nesse montante em relação à despesa total, em torno de 46%. Outras despesas correntes em amarelo representando 43% e a parte de investimento um pouco maior do que nos outros anos, 7%. O total da despesa, que é o total geral, representou 15 bilhões 651 milhões. O serviço da dívida representamos de duas formas. Nos gráficos em barra em relação ao total da despesa e no gráfico em linha em relação à receita corrente líquida. Em 2016, a amortização da dívida há um aumento, representa 1,5% do total da despesa, e os juros representa 0,9%. Já em relação à receita corrente líquida, a amortização está representando 2,2% da RCL prevista e os juros, em amarelo, 1,25%. Despesa por função de governo. Para o exercício de 2026, diferente dos exercícios anteriores, a saúde ela ficou em primeiro lugar. Antes, a Previdência Social estava em primeiro lugar. Então, a saúde representou 21,6%, a Previdência 21%, a educação 19,1%, o urbanismo 9,6%, a administração 6,7%, encargos especiais 4,4%, assistência social 3,1%, a gestão ambiental 2,9%, o saneamento 2,8%, a reserva de contingência 2,1%, a segurança pública 1,6%, a função legislativa 1,6% e as outras funções englobadas 3%. Aporte ao regime próprio da Previdência Social, uma das maiores despesas do município. Também há um anexo específico sobre isso na LDO. Então, percebe-se que 2023 para 2024 houve um crescimento expressivo, isso já está em termos reais. E após 2024 para 2025 e 2026, ele se mantém em valores constantes. Há uma queda de 24 para 25 e depois se mantém em valores constantes. Para 2026, estamos prevendo algo em torno de 950 milhões. A evolução dos precatórios
Estamos estimando para 2026 algo em torno de 90 milhões de reais, isso é apurado pela Procuradoria Jurídica do município, ainda está em fechamento. Para 2025 também ainda não está fechado, e estimamos algo em torno de 115 milhões. Em exercícios anteriores já foi algo em torno de 50 milhões, então é um valor que varia muito. Nós estamos no regime geral, então conforme é apresentado os precatórios, o município precisa pagar. Então, há exercícios em que o montante é maior e há exercícios que o montante é menor. O demonstrativo do resultado primário. Nós demonstramos esses resultados porque compõem os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aqui, no caso, trazemos o histórico de 23 ao previsto em 2026. E a gente traz aqui na barra em azul as receitas primárias, que nada mais são do que as receitas totais, excluindo as aplicações financeiras e as operações de crédito. Então, a gente exclui as receitas financeiras, fica ali as receitas operacionais mesmo, né? E no caso das despesas primárias, também são as despesas totais, excluindo as despesas financeiras, que são as despesas de juros e as despesas com amortização de dívida. Então, ficam ali as principais despesas com pagamento pessoal, despesas com pagamento do custeio da máquina, o pagamento do investimento, etc. No caso, em 2026, é possível verificar que a previsão é uma despesa primária maior do que a receita primária. E intracejado, ali é o resultado primário. No caso, negativo, deficitário de 346 milhões é a nossa previsão. Comparativo da evolução da dívida, do resultado nominal, é possível verificar nas projeções que 25 e 26, na linha em azul escuro, a dívida consolidada bruta da projeção de 1 bilhão 849 para 2 bilhões 213, então há um crescimento com os empréstimos e também da dívida consolidada do município. Na linha em laranja é a dívida consolidada líquida, onde então ela abate então toda a disponibilidade de caixa, os restos a pagar e tudo mais, e o valor negativo significa que há a caixa suficiente para se pagar a dívida consolidada bruta. Mas para o exercício de 2026, a previsão é que ela diminua algo em torno de 350 milhões, que é a linha nominal, que é a linha cinza, né? Então, há entre um ano e o outro, um acréscimo de 350 milhões entre esses exercícios, então representando um resultado nominal negativo de 350 milhões. Então, significa que aumenta a nossa dívida líquida em 350 milhões, né? Tendo em vista esses aumentos das operações de crédito, aumento dos empréstimos e também a diminuição do caixa, né? Mas ainda assim, o município possui recurso suficiente para se pagar a dívida total com o que ele possui em caixa. Outra questão que a gente sempre coloca e deixa e frisa bem, tanto nas audiências da LOA, do PPA quanto da LDO, são os orçamentos temáticos, no caso, o orçamento da criança e do adolescente. Então, no site da prefeitura, no portal de transparência, na guia orçamento, é possível acompanhar o orçamento da criança e adolescente nessas 3 peças orçamentárias. E ela vem de forma mais facilitada ao usuário, né? Então, ela vem com produtos mais específicos a essas áreas. Porque muitas vezes, olhando a peça orçamentária, às vezes é difícil de localizar ali dentro o que seria a criança e adolescente, por vezes são ações não exclusivas, que envolvem tanto adulto quanto criança e idoso e tal. E aqui não, aqui é feita uma separação exclusiva para isso. Então, o que está ali nesse relatório representa o que é para criança e adolescente. Então, é muito fácil de entender. Então, a gente convida a população para que, se tiver interesse, que acesse esse relatório e possa ter as informações a respeito. Aqui trata-se do anexo primeiro, mais voltado principalmente a obras e equipamentos. Então, temos aqui algumas metas para 2026.
ainda em construção o plano plurianual, mas algumas metas já estão sendo definidas na LDO. Principalmente a linha verde norte e sul, a complementação da linha verde extensão norte e sul, a linha Inter 2, ampliação da capacidade e velocidade da linha Inter 2, o BRT leste e oeste, a gestão de risco climático bairro Novo do Caximba, drenagem e gestão de risco nas 5 bacias, na área do meio ambiente são 9 implantações de áreas de lazer, 5 revitalizações de parques e bosques, uma implantação, 2 hortos revitalizados, uma implantação de ecoponto, 5 cemitérios com melhorias, 4 próprios mantidos, 3 projetos e obras de geração de energia renovável, a gestão do consórcio intermunicipal de resíduos sólidos urbano. Na área de abastecimento alimentar são uma construção e 7 reformas, são 10 reformas e adaptações de ruas da cidadania. Na área de habitação de interesse social, são 5 projetos de obra, infraestrutura, urbanização e regularização e um projeto habitacional do fundo. Na área de pavimentação alternativa, um programa de pavimentação alternativa. Obra de circulação viária, são uma infraestrutura que contém diversas obras, como trincheiras, viadutos, binários e outros. Área de iluminação pública, com a PPP da iluminação. Drenagem e saneamento são 17 projetos, calçadas e ciclovias são 20 km de implantação. Na área de saúde, 23 reformas e 6 construções. Área de assistência social, uma construção e 12 reformas. Espaços culturais, 2 requalificações. Esporte e lazer, 3 reformas e uma construção. Turismo, 5 revitalizações. Trabalho e emprego, são 8 centros e unidades móveis de treinamento. Na área de educação, são 9 implantação de 9 CMEIs, 4 construções, 40 reformas, 239 CMEIs climatizados. Escolas municipais são 36 reformas, 3 construções e 189 escolas climatizadas. Quadras cobertas são 12 construções, um farol do saber construído, implantação de um SEMAE, uma implantação do Centro de Apoio Estratégico Educacional e uma implantação do Centro de Logística da Educação. Segurança e Defesa Civil, uma reforma, uma construção. Na área de trânsito, são diversas intervenções de circulação e 3 reformas e ampliação. Dos anexos das metas fiscais e riscos fiscais. No demonstrativo da avaliação financeira e atuarial do RPPS, de forma resumida, a gente traz aqui, que o anexo é bem extenso. Os principais itens a gente destacou aqui em 2 quadros, na avaliação previdenciária e na administração do RPPS. Então, na parte em verde ali é a administração previdenciária, então destacando aqui o exercício 2024, teve um total de receita previdenciária de 1.508 milhões e um total de despesas previdenciárias 1.994 milhões. Então, o resultado previdenciário foi deficitário em 486 milhões. Contudo, houve aportes atuariais do município ao RPPS de 949 milhões, que cobriu esse déficit. Já na administração do RPPS, que seria para pagar as suas contas, as receitas que ele recebe dessa administração, bem como as despesas para pagar o seu pessoal, para pagar o custeio do IPMC e tudo mais, houve uma receita de administração de 45 milhões e uma despesa de 41 milhões, totalizando o resultado da administração do RPPS de 3.390 milhões. No demonstrativo da evolução do patrimônio líquido, existem 2 quadros, e nos 2 observa-se a evolução do patrimônio do capital. No primeiro quadro, envolve todas as entidades da prefeitura, exceto o regime previdenciário, que está destacado embaixo. No caso do primeiro quadro, observa-se principalmente um aumento do ativo circulante, do caixas equivalentes de caixas, além do ativo não circulante, ativo realizável e imobilizado. No caso do regime previdenciário, também houve um incremento na parte dos investimentos e também no ativo realizável a longo prazo e imobilizado. Um outro anexo que compõe a LDO é a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Esses recursos obtidos com alienação de ativos, eles devem ser revertidos para despesas de investimento. Então, quando você vende um bem, você tem que reverter o recurso que você arrecada para investimento ou, em casos especiais, para o regime de previdência social. Mas no caso aqui, no exercício 2024, foi arrecadado então a receita de capital no total de 1.301 milhões e
investimento foi de 13.242 milhões. Então, houve um saldo financeiro ali de menos 8 milhões, 441 milhões. Mas os saldos que tem de superávit vêm se acumulando durante os exercícios. Nas fontes específicas para alienação de ativos, existe um montante positivo para os exercícios subsequentes. A estimativa e compensação da renúncia da receita também é um quadro bem extenso, a gente traz aqui de forma resumida, dividido em tributos. Isso é o que o município deixa de arrecadar através dos programas e benefícios que ele concede por lei. Então, por exemplo, no IPTU, se você tiver áreas verdes no seu terreno, você pode abater esse recurso. Então, esse recurso ele vai estar demonstrado nesse quadro. Então, de ISS, a gente estima ali algo em torno de 269 milhões de renúncia para 2026, do IPTU 316 milhões, bem como da taxa de lixo, junto, e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, 15 milhões, totalizando para 2026 601 milhões, para 2027 624 milhões estimado, e 2028 663 milhões. Tem mais um demonstrativo, que é a demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Ele tem o objetivo de demonstrar o aumento permanente da receita. No nosso caso, estimamos aí algo em torno de 52 milhões para 2026. Parte dessa receita é referente ao Fundeb, em torno de 17 milhões. Então, o saldo final do aumento permanente dessa receita fica em torno de 35 milhões. Estimamos uma redução permanente de despesa de 30 milhões, então há uma margem bruta para aumento de novas despesas obrigatórias de caráter continuado de 65 milhões. Como estimamos despesas na ordem de 58 milhões, com despesas de pessoal e de custeio, sobra então uma margem líquida de expansão estimada em 7 milhões. Um outro anexo que é obrigatório, por fim, aqui é o demonstrativo de riscos fiscais e providências. Então, ele se divide aqui em passivos contingências e as providências. E um dos itens são as demandas judiciais levantadas pela Procuradoria Jurídica. E é dividido aqui em causas possíveis ou prováveis que o município venha a perder dos processos. Então, totalizou, 515 milhões de reais com esse levantamento. E a providência, nesse caso, seria inclusão em precatórios ou gerenciamento desse passivo contingência. E, além disso, nós temos avais e garantias concedidas em torno de 10 milhões. E a providência seria a abertura, então, da reserva de contingência nesse valor. Aqui os demais riscos fiscais. Um deles é despesas com obras emergencial. A providência seria a abertura com crédito suplementar com anulação da reserva de contingência. Estimamos aí em torno de 10 milhões. A discrepância de projeções são 26 milhões. Fizemos um levantamento nos 40 maiores contratos do município. E a variação que pode ocorrer entre a projeção da inflação e a correção dos contratos, o valor provável estimado em torno de 26 milhões, também a providência seria a abertura da reserva de contingência. Outra questão que temos é a despesa de caráter emergencial na área de saúde e sanitária, estimamos aí algo em torno de 80 milhões. As providências seriam priorização orçamentária, readequação de contratos ou utilização de sobras superávit de recursos reservados. Além disso, temos despesas com diferença do transporte público no valor da tarifa técnica e social, estimado aí em torno de 360 milhões. Aí também as providências seriam priorização, formalização de convênios com outras esferas do governo, ajustes tarifários ou utilização de sobras de superávit de recursos reservados, se houver. E despesas com subsídio ao ICS, ao Instituto Curitiba de Saúde, estimado aí algo em torno de 30 milhões de risco. Também as providências seriam a abertura de crédito suplementar com anulação da dotação orçamentária, com priorização de dotações, readequação de contratos ou utilização de sobras superávit,
e redução de custo e despesas no ICS. E por último, despesas de juros e amortização da dívida interna ou externa fixada em 12 milhões. Essa seria a variação do dólar ou de parâmetros da Selic projetados. Se houver uma variação maior, estimamos aí algo em torno de 12 milhões e a providência seria a abertura de crédito adicional utilizando também a reserva de contingência. Total dos riscos, 1.123 bilhões. Então a gente convida a todos que acessem o projeto de lei através do site orçamentos.curitiba.pr.gov.br ou através do portal de transparência da Prefeitura de Curitiba, clicando então no ícone Orçamentos. Lá dentro é só então clicar no PLDO 2026 e lá você vai ter acesso então a todos os textos e anexos para sua verificação. Obrigado pela participação, desejo a todos uma boa tarde e estamos sempre à disposição aqui na Secretaria.